Olá pessoal! A videoaula de hoje traz um pouquinho sobre os procedimentos metodológicos de uma pesquisa. Sabemos que para uma pesquisa ser científica, ela deve ser desenvolvida através de métodos específicos. Lakatos e Marconi afirmam: não há ciência sem o emprego de métodos científicos. Com isso, podemos definir o método científico como um caminho, uma maneira ou um conjunto de ações para se chegar a um determinado fim ou, no nosso caso, o objetivo de uma pesquisa. Em um pré-projeto, os principais métodos a serem destacados dizem respeito à natureza, ao problema e aos objetivos da pesquisa, assim como seus principais procedimentos. Então vamos a eles. Quanto à natureza da pesquisa, ela pode ser de dois tipos, básica ou aplicada. A pesquisa básica objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem uma aplicação prática prevista. Então, ela envolve verdades e interesses universais. Já uma pesquisa de natureza aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, é dirigida à solução de problemas específicos, portanto, envolve verdades e interesses locais. Quanto à abordagem da pesquisa, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Teremos uma abordagem qualitativa quando, na coleta dos dados, o pesquisador estimular os entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou algum conceito. Elas têm como objetivo forçar o surgimento de aspectos subjetivos. As pesquisas qualitativas normalmente são usadas quando se busca percepção e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a interpretação. Esta interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo da pesquisa qualitativa. Já a pesquisa quantitativa tem como objetivo descobrir quantas pessoas de uma determinada população compartilham uma característica ou um grupo de características. Ela é especialmente projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que permitam uma análise estatística. Uma análise quantitativa apresenta os dados e requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas, percentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, entre outros. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Se um pesquisador deseja analisar a eleição à CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que aconteceu na empresa X, em uma abordagem qualitativa, ele vai ter o seguinte questionamento de pesquisa: por que a comunidade da empresa X votou expressivamente no candidato João Maria nas eleições à CIPA? Veja, ele está buscando dados qualitativos, enquanto que uma abordagem quantitativa, a pergunta de pesquisa seria: nas eleições à CIPA na empresa X, qual foi o candidato mais votado? Quantos votos recebeu? Ele estará fazendo uma análise quantitativa, buscando quantidade, e para isso terá de usar técnicas estatísticas para apresentar os seus resultados. As pesquisas em relação aos objetivos podem ser classificadas como exploratória, descritiva ou explicativa. A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve geralmente levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, análises de exemplos que estimulem a compreensão, entre outros. A pesquisa descritiva, como o próprio nome sugere, visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, enquanto a pesquisa explicativa visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Ela aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o porquê das coisas. Quanto aos procedimentos, a pesquisa exploratória pode ser bibliográfica, documental, participativa ou pesquisação. Em uma pesquisa bibliográfica, parte-se de um material já publicado sobre o assunto, constituído principalmente de livros e artigos científicos da área. Atualmente também utiliza-se bastante material disponibilizado na internet, contudo, a gente deve usá-lo com bastante cautela. A pesquisa documental, ela era elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico, são meramente informativos, como jornais, por exemplo. A pesquisa participativa,
ela se desenvolve a partir da interação entre os pesquisadores e membros das situações investigadas, sem que estes interfiram no objeto estudado. Por exemplo, uma empresa de telemarketing solicita ao gerente da área de atendimento que aplique uma nova tática de recepção aos clientes por telefone. O gerente da área ele acompanha o trabalho dos colaboradores por meio de gravações e observações direta, ou seja, ele não interfere no objeto estudado. Já no método da pesquisa-ação, há uma estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo, intervindo no objeto estudado. Por exemplo, uma empresa de telemarketing que solicita ao gerente da área de atendimento que aplique uma nova tática de recepção aos clientes por telefone e pede que ele mesmo ligue para a empresa e crie um problema para saber como a operação realiza o atendimento. Então, serão coletadas as informações e como elas foram passadas pelos atendentes, ou seja, o pesquisador intervém no objeto estudado. Já quando falamos da pesquisa descritiva, um dos procedimentos mais utilizados é o estudo de caso, qual envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Por exemplo, estudar o processo de planejamento estratégico de uma empresa. É preciso conhecer a fundo a organização e o processo que se está estudando nela. Outro procedimento das pesquisas descritivas é o levantamento. Esse acontece quando envolve-se a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Por exemplo, um diretor de empresa deseja saber a satisfação de seus clientes sobre o atendimento. Então, ele solicita ao diretor de marketing que elabore um questionário e envie por e-mail aos seus clientes. No caso da pesquisa explicativa, um dos procedimentos utilizados é o ex post facto, ou seja, é quando o experimento se realiza depois dos fatos. Então, o pesquisador cria uma previsão sobre o problema, é uma pesquisa prospectiva. Por exemplo, um empresário projeta gratificações aos seus funcionários por 10 anos, a contar da data determinada em portaria da empresa. Ano a ano, ele acompanha o desempenho da empresa e o impacto dessa gratificação. Outro procedimento é a pesquisa experimental, quando se determina um objeto de estudo e selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo. Definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto na realidade. Por exemplo, um agricultor quer saber o efeito do clima sobre o plantio do café. Para isso, ele produz controle e acompanhamento por meio de relatórios diários sobre a evolução dessa plantação. Nas ciências naturais, usa-se um método experimental, mas enquanto nas ciências sociais, como é a administração, requer-se o uso, então, do método observacional. Para estudar um pouquinho mais sobre o método de estudo de caso, leia o artigo Uma análise da aplicação do estudo de caso em pesquisas no campo da estratégia, que está disponível no CIA, e responda as questões através do formulário disponível neste QR Code. Bons estudos e até a próxima!